Olá, meus queridos amigos do Aula Móvel. Chegou o tão esperado dia da gente corrigir a nossa prova. Sou o professor Murilo Muniz, que acompanhou vocês aqui em Direito Penal para técnico agora do TJ em 2015, e estou muito feliz de ter feito isso, porque quando olhei a prova, assim que peguei a prova em mãos, eu vi, nossa, tudo aquilo que a gente trabalhou em sala de aula está aqui na prova. Teve só um itemzinho um pouquinho mais polêmico, eu vi um pessoal aí corrigindo, conversando a respeito da prova, e tá um tanto assim quanto nebuloso, mas a gente vai conversar sobre esse item, vai ser o primeiro item que a gente vai trabalhar, tá bom? Fique tranquilo que a gente vai item por item, linha por linha, palavra por palavra, e a gente vai resolver a prova de Direito Penal do TJDF 2015, ok? Para técnico judiciário. Vem comigo aqui para a tela. Vamos lá. Primeiro item, o mais polêmico, e por isso o primeiro. Vamos lá. Sob o prisma formal, crime corresponde à concepção do direito acerca do delito, em uma visão legislativa do fenômeno. Ok, pessoal, vamos parar por aqui, porque daqui a pouquinho a questão vai perguntar para a gente o prisma material, mas vamos ver o prisma formal. Vem comigo aqui para a tela. Até aqui, a questão está correta? Vamos lá. Sob o prisma formal, crime corresponde à concepção do direito acerca do delito, em uma visão legislativa do fenômeno. Tá corretíssimo. A gente trabalhou em sala de aula e eu passei isso para vocês. Qual o conceito que a gente trabalhou? Que crime, sob o aspecto formal, é o comportamento humano voluntário rotulado pela lei como crime, ou seja, o comportamento humano intolerado, o comportamento humano não aceito que está sujeito a uma sanção penal. Em outras palavras, sob o aspecto formal, crime é aquilo que o direito não tolera. É aquilo que o direito diz, olha, essa conduta aqui é uma conduta criminosa e merece uma sanção penal. Pessoal, isso corresponde à nossa questão? Vem comigo aqui para a tela. Corresponde, vamos lá. Quando o nosso examinador diz que, sob o prisma formal, crime corresponde à concepção do direito acerca do delito e uma visão legislativa do fenômeno, ele não está falando nada mais, nada menos do que crime, olha aqui para mim, é a conduta que a lei rotula como criminosa e digna de uma sanção penal. Até aqui, corretíssimo item. Vamos então ver o prisma material. Vem comigo aqui para a tela. E aqui reside a celeuma. Sob o prisma material, o conceito de crime é pré-jurídico, ou seja, é a concepção da sociedade a respeito do que pode e deve ser proibido. Pessoal, vamos lá. O que a gente entende no conceito material de crime? Vem comigo aqui para a tela. Crime é a lesão intolerável ao bem jurídico tutelado, ou seja, em outras palavras, o comportamento humano que gera uma lesão impossível da sociedade fechar os olhos. Um comportamento humano que a gente não pode tolerar e que vai lesar os bens jurídicos mais importantes da sociedade. Ou seja, sob o aspecto material, a gente vai analisar se a conduta que nós estamos buscando considerar criminosa realmente apresenta uma lesividade que não pode ser o quê? Suportada pela sociedade. Até aqui, todo mundo que está fazendo a correção dessa prova, que tem conversado sobre essa prova, diz o seguinte, olha, tendo em vista que crime é a conduta humana que gera uma lesão intolerável pela sociedade e digna de sanção por conta disso, o pessoal vem e fala, olha, esse conceito aqui que o CESP trouxe não se encaixa. Quando fala de pré-jurídico, quando fala de concepção da sociedade a respeito que pode e deve ser proibido, não se encaixa nesse conceito que a maioria da doutrina nos traz. Por exemplo, eu trouxe uma doutrina aqui para vocês, segura aí, do professor Rogério Sanches, alguém que gosto muito. Ele diz o seguinte, num conceito material, infração penal é o comportamento humano causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão
ao bem jurídico tutelado passível de sanção penal. Pessoal, isso aqui é a obra do professor Rogério Sanches, Manual de Direito Penal, seu volume único, a segunda edição, uma edição de 2014. Vocês podem ver, de acordo com a doutrina que vocês provavelmente têm em casa, que o conceito não muda muito. E nada fala a respeito de conceito pré-jurídico ou anterior à lei. Partindo disso aqui, muitos candidatos colocaram essa questão como errada. E a princípio até poderiam entender assim, porque não conheciam muito bem esse conceito. Mas por que a questão está certa e muita gente caiu? Porque, de fato, quando a gente está analisando o aspecto material, a gente está antes da lei. Porque a lei ela só vai criminalizar aquilo que a sociedade, antes da lei, já considera como um comportamento intolerável, como um comportamento que vai gerar uma lesão que não pode ser suportada. E por conta disso, é um aspecto pré-jurídico, ou seja, anterior da lei. Se a gente for pela lógica, o crime, primeiro ele vai existir no aspecto material, para depois existir no aspecto formal. Até porque não faz sentido que o legislador ele venha editar uma lei criminalizando o comportamento que é absolutamente irrelevante para a sociedade. Vem comigo aqui para a tela. Esse conceito aqui, ó, primeiro, essa questão está correta. E o gabarito fornecido pela banca é correto, obviamente. Olha só que interessante, eu trouxe aqui para vocês o Rogério Sanches. E muita gente vai falar de onde o Murilo tirou isso. Vem comigo aqui. Olha só, obra do professor Guilherme de Souza Nucci, citando ninguém mais, ninguém menos que Klaus Roxin, em sua obra Direito Penal, parte general. Olha o que Roxin fala a respeito do conceito material de direito penal. Vamos lá. O conceito material de crime é prévio ao Código Penal. Prévio ao Código Penal, pré-jurídico. Olha só a lógica. Prévio direito ao Código Penal e fornece a quem? Ao legislador um critério político-criminal sobre o que o direito penal deve punir e o que deve deixar impune. Ninguém mais, ninguém menos que Klaus Roxin dizendo isso. Vai lá, encaixa ou não com o que a banca trouxe. Olha o que a banca diz. O conceito de crime é pré-jurídico, ou seja, a concepção da sociedade a respeito do que pode e deve ser proibido. Se encaixa perfeitamente com o dizer de Klaus Roxin que diz: o conceito material de crime é prévio ao Código Penal e fornece a quem? Ao legislador um critério político-criminal sobre o que o direito penal deve punir e o que deve deixar impune. Muita gente errou essa questão. Muita gente falou, olha, eu nunca ouvi falar dessa história aí de pré-jurídico. Isso aqui é uma pegadinha da banca. Pessoal, errado. Esse conceito está corretíssimo. O que isso nos indica? Que o CESP, em 2015, está adotando Klaus Roxin, o seu pensamento. Um dos nossos maiores estudiosos do direito penal de todo o mundo, de todos os tempos. Ok? Vem comigo aqui para a tela. Passada a celeuma e tendo aqui o gabarito da questão como certíssima, ok? Nós vamos ao nosso segundo item. A embriaguez completa, culposa por imprudência ou negligência, aquela que resulta na perda da capacidade do agente de entender o caráter ilícito de sua conduta no momento da prática delituosa, não afasta a culpabilidade. Pessoal, essa questão aqui está corretíssima. Vem aqui comigo, deixa eu te explicar uma coisa. A embriaguez, lá no artigo 28, inciso 2 do Código Penal, diz assim, que a embriaguez dolosa ou culposa não é capaz de excluir a imputabilidade penal. Ou seja, a única embriaguez que poderia, completa, que poderia excluir a imputabilidade penal é aquela proveniente de caso fortuito ou força maior, desde que a embriaguez tire a capacidade de entendimento do indivíduo por completo e
a sua capacidade de autodeterminação de acordo com esse entendimento a respeito do caráter ilícito do fato. Ou seja, a embriaguez culposa ou dolosa, a gente está tratando aqui da culposa, de acordo com o artigo 28, inciso 2 do Código Penal, não pode afastar a imputabilidade. Desse modo, conhecendo simplesmente a letra da lei, vou até escrever aqui para vocês, vem aqui, ó, artigo 28, inciso 2 do CP, conhecendo simplesmente, volte aqui para mim, a letra da lei, você já mataria essa questão, ou seja, melzinho na chupeta. Só lembrando, mais uma vez, que a única embriaguez completa que poderia excluir a imputabilidade seria a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, tá bom? Vem comigo aqui para a tela. Vamos passar para o nosso próximo item. Vamos lá. A doença mental e o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que a gente entende por anomalia psíquica, por si só, afastam por completo a responsabilidade penal do agente. Pessoal, vem aqui comigo para eu poder te mostrar isso. Vamos lá. A anomalia psíquica, ou seja, o desenvolvimento mental retardado ou incompleto ou a doença mental, não é por si só que elas vão excluir a responsabilidade penal. Não é porque o indivíduo é portador de uma doença mental, por exemplo, a esquizofrenia, que ele não será responsabilizado aos olhos do direito penal. Esse motivo por si só não é suficiente. O que tem que ser levado em consideração se a doença mental ou a anomalia psíquica conseguem retirar a capacidade de entendimento e autodeterminação do indivíduo? Se não retiram a capacidade de entendimento nem de autodeterminação, elas não podem excluir, por si só, a responsabilidade penal. Para que haja exclusão da responsabilidade penal, essa anomalia psíquica tem que interferir nesses dois fatores, que é a capacidade, que é o entendimento a respeito da ilicitude do fato, e a capacidade de autodeterminação de acordo com esse entendimento. Daí, pessoal, a gente já mata a questão e já diz que ela está errada. Vem comigo aqui para a tela. Questão, ó, erradíssima. Pode olhar, tá lá, ó, no artigo 26 do Código Penal. Ou seja, questão tranquila e sem mais delongas, vamos passar aqui para nosso próximo item. Vamos lá. A lei mais benéfica deve ser aplicada pelo juiz quando da prolação da sentença, em decorrência do fenômeno da ultratividade, mesmo já tendo sido revogada a lei que vigia no momento da consumação do crime. Olha só que questão interessante. Aqui nós estamos estudando a lei penal no tempo, um assunto que a gente gastou muito tempo estudando aqui no nosso curso. Olha o que acontece aqui. Eu vou explicar para vocês a situação que gera o item. O indivíduo vai e comete o crime X sob a vigência da lei Y. Nesse momento aqui ele vem e comete o crime. Durante o curso do processo, após ali o momento da consumação onde vigia a lei Y, pelo cometimento do crime X, ele está ali respondendo à ação penal. Está ali 2, 3, 4, 5 anos. Nesse interim, desses 4, 5 anos até a sentença condenatória, a lei Y ela é revogada por uma nova lei, a lei Z, que passa a disciplinar a matéria com outro enfoque, por exemplo, aumentando a pena. Ou seja, no curso da ação, vem uma nova lei que traz uma situação mais gravosa ao réu. O que vai acontecer? O indivíduo vai responder de acordo com a lei mais gravosa? De jeito nenhum. Ele vai responder de acordo com a lei mais benéfica, que era aquela que estava vigente no momento da prática da conduta. Mas essa lei aqui, a lei mais benéfica, já foi revogada.
o que vai acontecer com ela? Mesmo ela já não mais tendo vigência, seus efeitos irão resvalar no futuro. Vai acontecer o quê? A ultratividade da lei penal mais benéfica. Ou seja, mesmo num período posterior à sua vigência, ela continuará a surtir efeitos e vai alcançar essa condenação. Então, o indivíduo que cometeu o crime sob a égide da lei mais benéfica, sobrevindo lei mais grave, no momento da prolação da sentença, ele irá ser beneficiado pela aplicação da lei anterior. Olha só, vou até desenhar para você. Vamos lá, desenhar é sempre melhor. O indivíduo está aqui e comete o crime X no ano de 2005, ok? A lei vigente é a lei Y. Aqui, ó, é o momento do cometimento do crime. Ele é preso, e esse aqui, pessoal, é o tempo do curso do processo. Durante o curso do processo, ainda sobre o crime X, vem a lei Z, que, por exemplo, aumenta a pena. No momento da sentença, qual lei estava vigente? Vem aqui comigo, no quadro. Qual lei estava vigente? A lei Y ou a lei Z? A lei Z. Ó, vamos colocar esse seguinte lapso. 2012 entrou essa nova lei em vigor, em 2015 veio a sentença, para ilustrar melhor. Vem comigo, em 2005 o cara foi lá e cometeu o crime X sob a égide da lei Y. Ok. Durante o curso do processo, em 2012, sobrevém a lei Z, que aumenta a pena. E em 2015 ocorre a prolação da sentença. Qual é a pergunta? Qual lei irá prevalecer? Obviamente, a lei Y. Mesmo ela já tendo sido revogada pela lei X, pela lei Z, perdão, ela irá ter efeitos ultrativos, ou seja, efeitos pró-futuro, e irá prevalecer, ainda que haja uma lei penal mais nova vigente que tenha, no caso, revogado essa lei. Ok? Vem aqui comigo para a tela, só para fazer o desenhozinho, completar. Isso aqui, ó, é a ultratividade. E a lei aqui já revogada com o advento da lei Z. Ou seja, pessoal, o item está absolutamente correto. Vem comigo agora para o nosso próximo item. Ainda que se trate de tentativa delituosa, considera-se lugar do crime não só aquele onde o agente tiver praticado atos executórios, mas também aquele onde deveria produzir-se o resultado. Pessoal, essa questão aqui está corretíssima. Por quê? Pessoal, olha só. Considera-se lugar do crime aquele onde tenha ocorrido a ação ou omissão ou onde deveria produzir-se o resultado, ou aonde se produziu o resultado. Essa é a redação mais ou menos ali do nosso artigo 6º do Código Penal. Nesse prisma, o que a gente observa? Que o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. Ou seja, vai ser lugar do crime onde houve a prática de atos executórios, mas também onde o resultado deveria produzir-se, ou onde ele produziu, no caso de crime consumado. Essa questão, esse item, você também matava simplesmente conhecendo o artigo 6º do Código Penal, que vai se aplicar tanto para o crime consumado quanto para o crime tentado. Ou seja, com um simples conhecimento da letra da lei, conhecimento que a gente viu aqui em sala de aula, você teria matado a questão e visto que ela estava correta. Vem comigo aqui para a tela. Questão que não tem muita polêmica, questão corretíssima, super tranquila. Vamos para a próxima. Agora a gente vai tratar da autoria colateral. Vamos lá. Caracteriza-se a autoria colateral na hipótese de dois agentes imputáveis, cada um deles desconhecendo. Olha só, vamos lá. Cada um deles
desconhecendo a conduta do outro, praticarem atos convergentes para a produção de um delito que ambos visem, mas o resultado ocorrer em virtude do comportamento de apenas um deles. Olha só que questão bacana falando a respeito da autoria colateral. Primeira coisa que eu já te adianto, item corretíssimo. Não tenho que falar sobre esse item. O que é autoria colateral? Vamos lá. Nós temos dois ou mais indivíduos que com as suas ações vêm e provocam e colaboram para um determinado resultado, sem que os indivíduos entre si tenham conhecimento da ação de um dos outros. Ou seja, todos aqueles indivíduos ignoram a presença dos outros, mas todos eles em conjunto colaboram para que o resultado ocorra, ou praticam atos para que o resultado ocorra. Olha que interessante isso aqui. Olha esse seguinte exemplo. Nós temos dois prédios. Dois prédios, por exemplo, o Congresso Nacional. Quem conhece o Congresso Nacional sabe que existe o H, que é o anexo 1 do Senado, e o anexo 1 da Câmara. São os prédios é o prédio mais famoso de Brasília. São duas torres. Temos, por exemplo, um indivíduo, o presidente Barack Obama, está visitando Brasília. Vem um indivíduo da rede terrorista Al-Qaeda no anexo 1 do Congresso Nacional, lá no topo, e no topo do anexo 1 da Câmara dos Deputados, um terrorista da rede Estado Islâmico. Para quem não sabe, são até rivais. O presidente Barack Obama está ali para entrar no Palácio do Itamaraty e os snipers se posicionam e ambos atiram para acertar o presidente Barack Obama. Um acerta um tiro na cabeça e outro acerta um tiro na barriga. O terrorista da rede Al-Qaeda acertou na cabeça e do Estado Islâmico acertou na barriga. Nesse caso, o que a gente teve? A gente teve uma autoria colateral. Os dois terroristas tiveram atos que eram aptos a gerar aquele resultado. Tinham comportamentos que visavam o resultado criminoso. Mas somente um deles, que foi o terrorista da Al-Qaeda, conseguiu consumar o homicídio e acertar o presidente. Nesse caso, um não tinha conhecimento do outro, e esse é o elemento principal da autoria colateral. Por quê? Qual é a diferença de autoria colateral e de coautoria? Na coautoria, haveria um liame subjetivo entre os indivíduos, ou seja, o terrorista da Al-Qaeda e o terrorista do Estado Islâmico, eles saberiam que estão ali e teriam algum vínculo, um tomando conhecimento do comportamento do outro, teriam algum vínculo. Por quê? Porque juntos, um consciente da existência do outro, iriam tentar produzir o resultado que é a morte do presidente Barack Obama. Nesse caso aqui da autoria colateral, um nem sabe que o outro existe. Um nem tem ideia, mas ambos estão ali tentando o mesmo resultado. Um acerta o tiro na barriga, outro acerta o tiro na cabeça. Aí vem comigo aqui para a tela. O que aconteceu aqui? O comportamento, nesse exemplo que eu dei, ele ocorreu, a morte no caso, a morte lá do nosso querido Barack Obama, só ocorreu por conta do terrorista da Al-Qaeda. Al-Qaeda, né? Que se escreve. Al-Qaeda. Acho que é assim que se escreve. Al-Qaeda. Só o terrorista da Al-Qaeda conseguiu gerar o resultado morte pretendido pelos agentes. Nesse caso, o terrorista da Al-Qaeda vai responder por homicídio consumado e o terrorista do Estado Islâmico por tentativa de homicídio. É o perfeito exemplo da autoria colateral. Qual é a grande diferenciação aí para a coautoria, que a gente não tem aqui nesse conceito? O quê? O liame subjetivo entre os agentes. Vem comigo aqui para a tela. Questão também corretíssima. E qual que é o ponto principal, vamos lá, da autoria colateral? Que os agentes não tenham vínculo subjetivo. Porque se tiverem vínculo subjetivo, será coautoria. Aqui, ó, quando fala que cada um deles desconhecendo a conduta do outro, a gente caracteriza o quê? A ausência do liame subjetivo, que é um requisito indispensável para a existência da autoria colateral. Corretíssima também a questão.
Sendo a punibilidade requisito do crime, sob o aspecto formal, excluída a pretensão punitiva, não estará caracterizado o crime. Pessoal, olha só, essa questão eu já te adianto que ela está erradíssima. O que eu repeti aqui em sala de aula o tempo inteiro? Que crime é igual a fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Isso aqui é a nossa teoria tripartite. E para a teoria bipartite, crime é igual a fato típico e ilícito, ou fato típico e antijurídico. Vem comigo aqui para a tela. Eu expliquei isso aqui acho que 50 vezes em sala de aula. 50 vezes. Esse aqui é o nosso conceito analítico do crime, a nossa formulazinha do crime, tanto para a teoria tripartite e teoria bipartite. Eu te pergunto, você está vendo punibilidade aqui em algum lugar? Não. Ou seja, para que haja crime, pela teoria tripartite, basta que haja fato típico, antijurídico e culpável. A punibilidade não é um requisito do crime, sob o ponto de vista formal. A punibilidade é simplesmente uma consequência do crime. Vai ser uma consequência da existência, que não necessariamente estará presente em todos os casos. Então, quando o nosso examinador ele vem e diz que, na ausência da punibilidade, não haverá crime, tanto para a teoria tripartite quanto para a teoria bipartite ele está errado. Essa é uma questão que, se você tivesse feito aula aqui com a gente, eu tenho certeza que o aluno do Aula Móvel acertou, você teria acertado também. E se você não fez e acertou, parabéns também, fico muito feliz por você. Vem comigo que a gente vai analisar nosso último item agora. Vamos lá. Nosso último item. Pode haver participação dolosa em crime culposo, não sendo necessário para a caracterização do concurso de pessoas que autor e partícipes tenham atuado com o mesmo elemento subjetivo normativo. Pessoal, essa questão aqui é uma questão que também puxou um pouco mais, vem comigo, e muitos candidatos deram uma escorregada nela, porque o pessoal não sabia. Essa questão aqui está errada, já te adianto isso, ó. Porque existe, olha aqui para mim, uma coisa chamada homogeneidade do elemento subjetivo normativo. Pessoal, não é possível admitir-se participação dolosa em crime culposo, nem participação culposa em crime doloso. Ou seja, tem que haver dolo, culpa. Para que haja o concurso de pessoas, é necessário que autor haja com dolo, partícipe haja com dolo. No caso da culpa, autor haja com culpa, partícipe haja com culpa. É a nossa necessidade da homogeneidade dos elementos subjetivos normativos. É algo bem básico, bem tranquilo. Algumas pessoas deram uma patinada, a gente viu isso aqui em sala de aula, a gente viu até um pouco rápido. Não era algo que eu acreditava que pudesse cair na prova, mas o CESP surpreendeu. E a gente fica por aqui. Esse é o nosso final. Lembrando, questão errada era uma questão, até colocar aqui, ó, homogeneidade dos elementos subjetivos normativos. Pessoal, volte aqui para mim. Ficamos por aqui. Fiquei muito feliz do tempo que passei com vocês aqui no Aula Móvel para esse nosso concurso aqui do TJDF de 2015. Espero que você tenha tido sucesso, que você tenha passado, que tudo tenha dado certo para você. Caso não, caso você tenha uma necessidade, às vezes um recurso, alguma questão que você, enfim, errou e acha que tem uma margem aí para poder discutir, pode mandar um e-mail para mim, profmurilomuniz@gmail.com, que a gente trabalha aí num recurso para você, tá bom? Te desejo sucesso, tanto para quem passou quanto para quem não passou nesse concurso. Para quem passou, não pare por aí, continue estudando, você vai a lugares muito mais altos. Para quem não passou, calma, é normal, reprovar faz parte do processo. E vou falar, ensina muito mais que aprovação.
muito mais. Você vai amadurecer com esse processo. Professor, não passei, fui mal, nossa, não só em direito penal, mas administrativo, constitucional, enfim, não fui bem, professor. Olha, agora é tempo de você identificar seus pontos fracos e fortalecê-los. Aquela matéria nesse concurso você não foi também, por exemplo, português. Professor, mandei muito mal em português. Fortalece esse conhecimento. Faça isso, tem estratégia. A aprovação é um caminho. Não é assim, eu escolhi um concurso, eu vou passar nesse concurso, ponto, acabou. Às vezes não acontece. Se não aconteceu assim com você, não é o fim do mundo. Respira, para e fala, tudo bem, esse eu não passei. Qual é o próximo? Qual vai ser a minha estratégia para o próximo? O que eu fui mal nesse? Fui mal nisso? Ok, vai ser o meu ponto mais forte no próximo. Se eu mandei mal em português agora, pode ter certeza, o próximo concurso que sair, que é o meu concurso, eu vou arrebentar em português. Mandei mal em penal, vou arrebentar em penal. O mais importante é não desistir. Um cargo não vai resolver a sua vida. Um cargo é só mais um adereço da sua vida, é só mais uma coisa, é só um trabalho. Um cargo não pode ser endeusado, não pode ser colocado no pedestal. Não passou nesse, meu amigo? Você vai passar no próximo com fé em Deus. E o que você precisar, profmurilomuniz@gmail.com. Tô aqui para te ajudar. Você me encontra aqui no Aula Móvel também, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima.